Olá, boa noite, pessoal. Estamos dando início a mais uma das nossas aulas online da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Vamos falar hoje sobre a unidade 2, o que a gente está estudando nessa unidade, ok? Vamos lá, então. Temos aqui o nosso conteúdo da Católica, ok? Então, vamos começar aqui falando sobre o conteúdo, né? Primeiro, separando as coisas, criando serviços. Então, aqui a gente já vai começar a falar um pouco mais, né? Sobre coisas que a gente vai precisar na orientação a objetos. Na verdade, essa partezinha aqui, ele começa a falar sobre os métodos. O que são métodos? Métodos são correspondentes às funções que a gente teve a oportunidade de estudar lá na disciplina de programação estruturada, né? Nós não chegamos a ver funções em algoritmos, tá? Então aqui ele está fazendo uma revisãozinha, né? Ele está trabalhando com métodos aqui como se fossem funções. Então, repare, na unidade 1, a gente fez uma revisão daqueles comandos básicos que a gente viu lá em algoritmos, em programação estruturada, são os comandos if, while, né? Então, a gente viu repetições, a gente viu comando de seleção, a gente viu um pouquinho de vetores ali também, e agora aqui ele já está falando de funções, né? Para depois ele realmente entrar na programação estruturada, tá? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: uma função, que aqui a gente vai chamar de método, nesse primeiro momento nós estamos trabalhando com uma classe que tem um método main, ok? E dentro dessa classe nós vamos colocar um outro método. Digamos assim, não é um método só, tá? Eu posso colocar vários métodos aqui, como se fossem funções lá da programação estruturada com C, tá? E qual que é a cara de um método que eu posso escrever ele aqui e eu posso chamar diretamente aqui da função main? Ele tem uma particularidade, tá, pessoal? Esse método, vocês vão declarar ele como static, tá bom? Por que static? Porque, primeiro, main é um método também da minha classe, tá bom? E main é static. E vocês vão ver que em Java, para um método static chamar outro método na mesma classe, esse método também tem que ser static, tá bom? Então esse é um pontinho aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro, vocês vão declarar esse método. Esse método, vejam só, ele tem coisas importantes que a gente viu lá em programação estruturada. O método tem um nome, ok? O método tem um tipo de retorno, ou seja, ele pode retornar alguma coisa, um valor do tipo int, ou se ele não retornar nada, ele vai ser do tipo void, tá bom? E eu passo para esse método, eu posso passar parâmetros para ele, tá? Esses parâmetros aparecem aqui entre esse par de abriu, fechou, parênteses, tá bom? E esses parâmetros é como se fosse declaração de variáveis. Nesse caso, a gente viu que o método main, ele recebe o quê? Um vetor de objetos do tipo string, tá bom? Um vetor de strings, tá? Então vamos lá, guardem isso. Eu preciso do nome, eu preciso do tipo de retorno do método e, entre parênteses, os parâmetros que eu posso passar para esse método. Se ele não recebe nada, então só tenho abriu parênteses, fechou parênteses, tá bom? E guardem isso. Esses métodos, nesse princípio, vão ser todos public, ok? Visibilidade pública, tá? E vão ser static, tá? Para a gente poder chamar ele lá da nossa função, do nosso método main, tá bom? Então vejam só, o que faz um método? Basicamente, pessoal, um método é como se fosse uma caixinha que a gente pode passar valores de entrada e ele produz um valor de saída. No caso, um método somar, eu passo para ele, por exemplo, esse meu método somar, eu estou passando dois valores. Tá vendo? Como se eu estivesse declarando duas variáveis. Tá bom? E esses dois valores, eles vão ser usados para calcular o quê? A soma, que é o que esse método aqui se propõe a fazer. E como é que ele retorna essa soma? Assim, primeiro ele faz a soma, ok? E esse valor correspondente à soma, ele vem junto com o comando return. Então, return, eu coloco return um valor. Que valor que é esse? É um valor que deve ter o mesmo tipo
do tipo que eu declarei aqui no método, ok? Então, estou dizendo que o método somar recebe dois valores do tipo double e produz como retorno um valor do tipo double que é correspondente a essa soma, tá bom? Esse método ele é chamado aqui no meu código. Então, reparem que eu tenho aqui duas variáveis, valor 1 e valor 2. E aí eu chamo o método somar passando esses dois valores, valor 1 e valor 2. Então, os meus parâmetros aqui, ó, esse parâmetro valor 1 vai receber o que está nessa variável, esse valor 2 vai receber o que está nessa variável. Ou seja, vai receber aqui 10 e vai receber aqui 3. E vai fazer o quê? Ele vai retornar a soma. 10 com 3, 13. E reparem que ele está declarando aqui uma variável e essa variável vai receber o quê? O valor que vai ser retornado por esse meu método. Ele não está retornando o valor do tipo double, que é soma? Ora, essa soma vai ser atribuída à minha variável somar. Tá bom? Então é isso que esse meu programinha aqui está fazendo. Ele está mostrando aqui um exemplo então de método que ele criou aqui, tá bom? E como chamar esse método. Pessoal, só chamando a atenção, essa é uma abordagem estruturada, tá bom? Lá em programação estruturada a gente pensava desse jeito. Vamos criar aqui uma função, tá bom? E é uma função, nossa função main vai chamar a outra função para fazer alguma coisa, tá bom? Mas é importante vocês olharem para essa unidade com a seguinte visão. Aqui estamos fazendo uma revisão de funções, para que vocês saibam construir funções, para que vocês saibam fazer isso para criar os métodos que a gente vai precisar da orientação a objetos, tá bom? Então vamos lá, ele fala aqui, tem vários videozinhos que ele fala aqui sobre a questão de função, e ele fala assim, olha, em vez de criar uma função que faz um monte de coisa, você pode construir uma função, ok? Perdão, método, vamos começar a falar na terminologia correta, ok? E esse método, eu posso utilizar ele para construir um método maior que chama ele, e por fim construir um outro método maior ainda que chama esse meu segundo método. Então aqui na verdade, em vez de ter um método grandão com um monte de coisas, eu tenho aqui três métodos, que um foi chamando o outro aqui, e eu tenho três coisas distintas e separadas, tá bom? Ele coloca isso como uma boa prática. Ele vai seguindo aqui, então vamos lá. Criando classes de serviços. Vamos ver o que ele está falando aqui. Ele está falando, na verdade teria que assistir o vídeo, então está falando vários métodos, tá bom? Vocês vão ver aqui que a ideia é você ter uma classe dessa, né, igual essa classe main aqui, e que você pode criar vários métodos aqui. Então você vai, em vez de você escrever um código gigante aqui no main, você vai criando métodos, né, para que esses pedaços desse código que vão ficar aqui apareçam em métodos e que o seu método main ele não fique tão extenso assim, para que você possa dividir melhor esse seu código, tá? Reparem, mais uma vez, essa é uma estratégia de programação estruturada, tá bom? Mas vamos lá. Aí aqui ele começa a pincelar já a ideia de classes, tá? Mas olha só, ele coloca aqui a ideia de classes com o conceito de um agrupador de dados, tá bom? Então, por exemplo, vamos pensar numa classe aluno. Então, eu quero que vocês pensem na classe aluno da seguinte maneira. É um tipo de dados, ok? Onde a gente agrupa três variáveis juntas. Então, olha só, eu sei que todo aluno tem um nome, tem uma matrícula e uma situação. Então, vamos pensar o seguinte. Quando eu criar um objeto do tipo aluno, esse objeto ele vai ter o nome, matrícula e situação, ou seja, ele vai ter essas três variáveis juntas, tá bom? Repare que é diferente daquela abordagem da gente ter as variáveis soltas que pode ser utilizada em qualquer lugar, tá? Então ele começa com a ideia de uma classe, ela contém variáveis ali dentro, tá bom? Então repare o que ele faz, ó, ele declara uma variável aqui do tipo aluno, tá? Como é que você cria um objeto do tipo aluno? Assim, você tem que instanciar a classe. Então você dá new aluno, ou seja, quando você chama new,
E o nome de uma classe, aluno, você está instanciando essa classe, tá bom? Então, essa sua variável chamada aluno aqui, na verdade, AL, né? Ela tem o tipo aluno, ela tem dentro dela aqui 3 variáveis: nome, matrícula e situação. Como é que eu guardo um valor nessa variável nome? Eu escrevo assim, ó, al.nome. Então, repare, eu sei que al é do tipo aluno. Por que é do tipo aluno? Então, eu sei que associada a ela tem 3 variáveis: nome, matrícula e situação. Como é que eu faço referência à variável nome? al.nome, tá bom? Então, guarda minha variável nome, João da Silva. Como é que eu faço referência à variável matrícula? al.matrícula, al.situação, tá bom? Lá na programação estruturada, quem avançou um pouquinho mais no livro lá, deve ter visto falar sobre os chamados struct. A ideia do struct é a mesma coisa. É você declarar uma coisa parecida com isso aqui, tá bom? Um struct aluno, né? Que é um agrupador de variáveis. Então, na verdade, pessoal, nesse momento ele está apresentando uma classe como uma coisa que agrupa variáveis. Então, repara, a minha variável AL, ela agrupa 3 variáveis: nome, matrícula e situação, tá? Aí ele mostra qual é o nome desse estudante. Como é que referencia a variável nome? al.nome, tá? Qual é a situação dele? Ele recupera por al.situação, tá bom? Então ele está trabalhando com essa ideia, tá? Ele ainda, se eu quisesse, por exemplo, eu poderia ter declarado uma variável aqui, tá? Vamos trabalhar um pouquinho com isso aqui? Vamos lá para o Eclipse. Eu achei interessante. É o nosso programinha aqui para criptografar e descriptografar, né? Vamos colocar um outro exemplo. Tem uma classe exemplo aqui. Tudo bem, vamos aproveitar ela, vamos tirar esse código aqui, né? E esse exemplo vai servir para a gente, tá? O correto, pessoal, em Java é que a gente tenha uma classe dentro de um arquivo .java, tá bom? Mas é uma classe public, tá bom? Eu posso colocar várias classes, por exemplo, aqui tem a classe exemplo e a classe aluno dentro do mesmo arquivo .java, tá? Não é o correto, tá? O correto em Java seria eu colocar essa minha classe aluno, chamando ela de public class aluno, e eu ter aqui um arquivo aluno.java, tá? Mas, para termos de aprendizado, vamos fazer isso aqui, tá? Estamos começando. Então, eu tenho minha classe aluno, tá bom? Eu tenho um aluno, tenho o nome, tenho a matrícula, tá? Ó, eu posso declarar aqui um aluno 1, aqui, ó, aluno 1, tá? Fazendo assim, ó, new aluno, abre e fecha parênteses. Essa é a maneira de construir um objeto tipo aluno, tá bom? Eu posso declarar o outro aluno aqui, aluno 2, tá joia? Chamando new aluno. O que acontece, pessoal? Aluno 1 vai ter as suas variáveis nome, matrícula e situação, e aluno 2 vai ter as suas próprias variáveis. Vamos ver isso? Então, se eu escrever aqui, ó, aluno 1 ponto nome, vai ser, por exemplo, ali o Matheus. Bom? E aqui, ó, aluno 2 ponto nome vai ser quem? A Jussiara, tá bom? Aluno 1 ponto matrícula, vou colocar aqui 1, 2, 3. Ó, aluno 2 ponto matrícula recebe, por exemplo, perdão, tem que ser assim, né? A variável é do tipo int, né? A matrícula. Então, por exemplo, 4, 5, 6, tá bom? Se eu executar isso aqui, vou executar isso aqui, vamos digitar aqui um system.out.printf, tá bom? E aqui eu vou mostrar, por exemplo, porcentagem S e um porcentagem D, tá? Eu vou mostrar aqui o aluno 1 ponto nome, tá? E o aluno 1 ponto matrícula.
tá? E na linha seguinte, perdão, deixa eu colocar aqui um barra N, tá? Um barra N. E aqui eu vou fazer a mesma coisa para o aluno 2, tá? Então, para mostrar a vocês que cada objeto aqui tem as suas próprias variáveis, né? Então, vamos rodar isso aqui, run as, Java Application. Então, vocês vão ver lá, ó, Mateus 1, 2, 3, Jussiara 4, 5, 6. Perdão, é barra N assim, né? Saiu ao contrário. Então, quando a gente executa, ó, então ele mostrou aqui que cada objeto tem as suas próprias variáveis, tá bom? Então, aqui ele já começa a introduzir um pouquinho da ideia da orientação a objetos, tá? Vamos lá, vamos começar a pensar orientado a objetos. Quando você pensa na orientação a objetos, agora vamos abstrair esse conceito aqui de variáveis para orientação a objetos. Vocês vão pensar da seguinte maneira: não que você está agrupando 3 variáveis, nome, matrícula e situação, para que essas 3 variáveis andem junto, tá bom? A gente pensa sim em programação estruturada. Legal, eu estou agrupando essas 3 variáveis aqui porque eu quero deixar as 3 variáveis juntas, elas estão relacionadas. Vamos pensar diferente agora, tá? Quero que vocês pensem o seguinte: eu quero que vocês pensem que todo aluno ele tem um nome, uma matrícula e uma situação. Pegaram? Todo aluno tem um nome, uma matrícula e uma situação. Então, isso quer dizer o quê? Aí, a gente vem para o conceito. Como é que um aluno tem esses dados? Aonde a gente armazena dados? Variáveis, ok? Essas variáveis, na terminologia da programação orientada a objetos, nós vamos chamar de atributos, ok? São os atributos da classe. Os dados de uma classe são armazenados nos seus atributos, que nada mais são do que variáveis, tá bom? Então, toda vez que agora a gente for falar de uma classe, há uma classe pedido, ok? O que tem no pedido? É igual vocês pensam em banco de dados. Nós temos um ID, nós temos digamos assim, a quantidade, nós temos um produto, nós temos a quantidade de produtos que foi pedida. Peraí, mas o que é um produto? Não, um produto é uma coisa que tem um identificador, tem um nome, ele tem uma categoria, e aí você vai pensando mais ou menos dessa maneira, tá bom? É a maneira como a gente pensa quando a gente olha para o mundo real, né? Vendo para os objetos de verdade. Por isso que se chama programação orientada a objetos. A gente está olhando para objetos, para classes de objetos, para os dados que a gente vai armazenar na nossa aplicação, tá bom? Nesse exemplo, nós estamos olhando para um aluno, e a gente sabe que um aluno tem um nome, uma matrícula e uma situação, ok? Vamos seguir. Então, uma coisa importante, tá, pessoal? Quando você define uma classe aluno, você está definindo um tipo de dados. Lembram que a gente podia declarar uma variável assim, ó, int idade. Int é um tipo, né? Idade. Ora, quando a gente define uma classe aluno, nós temos um tipo de dados. Então a gente pode declarar uma variável daquele tipo. Ó, aluno AL. Então declarando uma variável AL do tipo aluno. E como é que a gente realmente cria esse objeto? Não basta simplesmente você declarar assim. Você tem que instanciar a classe. Tá bom? Você tem que criar um objeto. Como é que você cria o objeto? Chamando-se new aluno, abre e fecha parênteses. Nós vamos ver posteriormente que isso aqui é o construtor da classe aluno. A gente chama isso de método construtor. Mas vamos lá. Nesse momento, eu quero só que vocês pensem que nós criamos um objeto aqui, uma instância da classe aluno, usando new e chamando o nome da classe, abriu e fechou parênteses, tá bom? O que ele faz aqui, pessoal? Na verdade, essa nossa variável aqui, ela não está guardando um objeto, ela guarda o endereço de um objeto em memória, tá bom? Então, diferente, uma variável do tipo inteiro, ela guarda um valor, guarda 10. Tá bom? Por exemplo, uma variável do tipo float, ela guarda um valor lá no endereço de memória, né? Ela guarda 50, 3.1415.
uma variável do tipo objeto, do tipo classe, tá bom? O que ela guarda? Ela guarda o endereço aqui, tá? Aonde está armazenado um objeto em memória. Esse objeto, ele é criado, ou seja, é alocada a memória para aquele objeto quando você chama new, tá bom? Isso aqui está melhor explicado lá na aula que eu disponibilizei para vocês na Mediateca, quando eu falo lá assim sobre classes, como instanciar classes, etc. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só, a gente pode estender essa ideia para um array de objetos, tá? Então, do mesmo jeito que a gente viu um array de inteiros, por exemplo, que a gente escrevia assim, né? Int, abriu, fechou colchetes, minha variável recebe a new int, alguma coisa, é só vocês trocarem o int pela classe. Ora, a classe é um tipo de dados, tá bom? Então, eu posso declarar um array, um vetor, tá bom? Do tipo aluno, assim, ó, desse jeito aqui. Nesse exemplo, ele está criando um array, um vetor com 3 alunos, tá bom? Então, eu declaro aqui, ó, a minha variável do tipo vetor, assim, ó. Lembrando, o que muda? O que muda? Só esse abriu e fechou colchetes. Se eu tirar isso aqui, ó, tirei esses colchetes aqui, o que vira? Vira uma variável do tipo aluno. Colocou colchetes, virou vetor. Para criar um vetor, new aluno, aí eu não passo mais o abre e fecha parênteses. Eu passo entre colchetes a quantidade de alunos que vai ter o meu vetor. Então, quando ele faz isso, ó, ele cria em memória um espaço aqui, tá? Para os 3 alunos. Mas, e esses alunos? Eu tenho que criar eles também, tá bom? Porque uma variável, se eu simplesmente, pessoal, deixa eu mostrar aqui um exemplo, tá? Vou apagar isso aqui, tá? E eu falar, escrever isso aqui, ó, aluno. Se eu simplesmente, repara que ele está até dizendo aqui, ele vai até dizer ó, que o aluno não foi, ó, o valor não foi usado, tudo bem. Então, vou botar um sysout aqui, ó, isso é uma dica do Eclipse, tá? Você escreve sysout, Ctrl barra. Olha, transforma system out println, tá? Aluno 1, o que será que ele vai imprimir? Vou mostrar para vocês. Run as, Java Application. O que ele deu aqui? Ele deu um erro. A variável pode não ter sido inicializada. Ele nem deixa você fazer isso. Por quê? Porque essa minha variável, se eu não dou um null nela, o que ela está guardando? Ela está guardando null. Tá bom, pessoal? Está guardando null. Então, uma variável do tipo classe, se eu não dou um new aluno aqui, tá? Ela está guardando null, tá? Então, atenção a isso aqui. O que é o null? O null é um endereço nulo, tá? É um endereço nulo. Então, voltando para a nossa aula, quando você cria o seu array, o seu vetor do tipo aluno, ele criou um vetor para guardar 3, o quê? 3 endereços aqui. O endereço de cada um desses objetos do tipo aluno. Como você ainda não deu new aqui, ele está guardando null em cada posição dessa do seu array, do seu vetor. Tá bom? E aí, como é que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte, ó, por exemplo, ó, lá na posição 0 do meu vetor, new aluno. Por quê? Porque não é um array, um vetor de aluno, então tem que referenciar. Ó, lá na posição 0, estou criando um novo aluno. Aí sim eu posso referenciar a minha variável, o meu atributo nome, e guardar José. Tá? Então, olha só, quando você deu um new, aí realmente você está guardando aqui nessa posição o endereço de um objeto do tipo aluno. É muito importante, pessoal, em Java, essa ideia das referências, tá bom? A gente chama esse endereço aqui de referência. Então, quando você dá um new, essa posição ela está guardando a referência a um objeto. Antes de você dar um new, olha só, ele está guardando null. Essa posição aqui não está referenciando nenhum objeto, tá bom? E aí eu faço isso aqui, ó. O aluno, né? Isso aqui é a turma, é o vetor. Na posição 0,
No atributo nome, eu guardo José. Então, essa é a sintaxe, a maneira de você armazenar um dado nessa variável aqui, tá bom? E aí ele fala disso aqui, né? Então, ele mostrou, fechou aqui a lição. Então, qual foi a intenção dessa primeira aula aqui? Ele mostrar para você uma classe como uma coisa que tem variáveis ali dentro, tá bom? Mostrou a você como então você instancia como você inicializa essa sua variável do tipo classe, que é do tipo new, e ele estendeu esse conceito para vetores, tá bom? Então ele tentou te introduzir alguns conceitos, que é o conceito de método e atributo aqui, usando uma abordagem estruturada, tá bom? E vocês vão ver aqui no final que tem vários exercícios para praticar, olha só, são 10 exercícios. Muita coisa, tá, pessoal? Muita coisa. Mas eu coloquei a solução desses 10 exercícios aqui na nossa Mediateca da unidade 2. Vocês vão encontrar aqui, Mediateca, uma videoaula aqui, ó, resolução dos exercícios da aula 3. É um vídeo bem extenso, porque são 10 exercícios, tá bom? Mas assistam, pessoal, que é importante vocês assistirem isso aqui para vocês verem como eu estou resolvendo esses exercícios. E também assistindo, vocês vão estar praticando, né? O ideal é que vocês assistam, depois peguem aqui, ó, tem um PDF, tá? Vejam aqui a resolução dos exercícios, tá? Olha só, deu 13 páginas aqui de código, né? Assistam, vejam aqui o código, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, olha só, nesse último exercício, ele fala que tem um piloto, né? E o piloto tem alguns dados. Então, olha só, então defino uma classe piloto. Estão vendo? Um piloto tem um nome, uma escuderia, tempo de volta. E aqui, ó, ele tem aqui um vetor de pilotos, né? Então, ele declarou aqui o vetor de pilotos, aí ele instancia cada um dos pilotos, e aí ele trabalha com isso aqui, tá bom? Mas reparem que todos os exercícios aqui, ó, você vai ter uma única classe, que é a classe programa. Às vezes você tem outra classe, como a classe aluno, né? Mas aí você vai ter o método main e, ó, outros métodos também, como solicita o número de alunos, ó, que ele é static, ó, carrega aluno, static, mostrar aluno, static. Então, na verdade, eu estou quebrando esse meu código aqui em pequenas funções aqui. E aqui, ó, estou chamando, ó, carrega aluno, mostra aluno, lá da minha função main, meu método main, tá bom? Então, esse primeiro capítulo aqui da unidade 3, ele usa uma abordagem estruturada. Então, ele está olhando aqui para soluções, querendo que você construa métodos, mas pensando como se fosse funções, tá bom? E aí, no capítulo seguinte, na aula seguinte, aí ele já começa a querer que você pense realmente orientado a objetos, porque aí ele já começa a falar de atributos, ou classes, objetos. Olha só, como é que você instancia um aluno? Assim, ó, você está chamando new aluno, né? Então, aí ele fala, olha, lá na lição anterior, a gente chamava esse método de calcular a média, aí a gente passava os dois dados. Mas agora nós vamos começar a pensar diferente. Nós vamos pensar na nossa classe aluno, e a nossa classe aluno, ela já tem esses dois dados. Então, não preciso passar esses dois dados para um método calcula média. Eu vou simplesmente deixar um método lá, calcula média, e eu não vou passar nada, e esse meu método vai pegar os dados que estão na classe. Então, eu já começo a introduzir essa ideia. Ó, se o meu aluno está guardando as duas variáveis, horas, eu só chamo o método getMedia, que está dentro da minha classe aluno, e horas, esse método, como está dentro da classe, ele tem acesso às variáveis, e ele vai pegar essas variáveis para calcular a média. Eu não preciso passar essas variáveis, tá? Então, se esse método está dentro da classe aluno, ele conhece os dados que estão lá dentro, tá? Então, aí ele começa a trabalhar com essa ideia, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Aqui ele também está usando aquela mesma ideia da aula anterior, olha só.
Um aluno, que dados que ele tem? Um nome, uma matrícula, nota 1 e a nota 2. Um professor, ele tem um nome, uma matrícula e um salário. Uma turma, o que tem uma turma? Tem um código, tem um professor. Olha só, pessoal, tem uma variável do tipo professor. E olha só, e o professor, ele tem o quê? Tem todos esses dados, nome, matrícula e salário, mas vamos abstrair, vamos olhar sem pensar em programação, vamos pensar no conceito mesmo. Uma turma tem um código, tem um professor e tem o quê? Uma lista de alunos. Como é que é uma lista de alunos? A gente não aprendeu ainda a array list. A gente aprendeu que uma coleção de alunos, um conjunto de alunos é um vetor. Então uma turma tem um vetor de alunos para representar os alunos da turma. Perceberam que agora a gente está começando a olhar as coisas diferentes? Nós estamos olhando da seguinte maneira: o que tem uma turma? O que tem um professor? Quais dados que tem um professor? Tá bom? E ele começa a trabalhar nesse exemplo, né? Ele instancia a turma, olha só. Ele pode chamar a variável código desse jeito, guardar um valor na variável código, assim, ó, uma string, porque tem um tipo string. Agora, para referenciar o professor, primeiro eu preciso fazer o quê? Eu preciso dar um new professor. Porque só quando eu declarei aqui a variável professor, ela está guardando null. Então eu preciso, primeira coisa, criar o meu professor. Então ele faz assim, new professor. Agora que eu tenho o professor criado, meu objeto professor, aí eu posso setar o nome dele. Turma.professor, tá? E lá no professor tem uma variável nome, tá vendo? Guarda José da Silva. Turma professor.matrícula, tá vendo? Estou guardando lá na variável matrícula da minha variável professor, que está dentro da turma, esse valor, tá bom? Isso aqui é uma transitividade, tá bom? Eu estou navegando da minha turma lá para a matrícula do meu professor, tá bom? Estou trabalhando com os dados que existem nessa minha turma. Vamos seguir. Então ele fala da orientação a objetos. Então ele fala 4 pilares. Nessa aula estamos estudando 2, abstração e encapsulamento. O que diz a abstração? A abstração, ela diz o seguinte: estamos olhando para uma classe aluno. Eu sei diversos dados de um aluno, idade, por exemplo, doenças que o aluno tem, certo? Necessidades especiais, etc. Mas, para o meu programa em questão, quais dados de aluno que eu preciso? Nesse caso, eu preciso do nome, da matrícula e 2 notas. Isso é abstração, ok? Abstrair é você olhar para um determinado problema e dizer: eu preciso para um aluno só desses dados, eu não preciso de outros dados. Então, estou criando uma abstração da entidade aluno aqui para aquele problema, tá bom? Esse é o conceito de abstração. E o encapsulamento, aí aqui ele entra na orientação a objetos, tá bom? Aqui ele já fala o seguinte, vamos lá. Os atributos ou variáveis, nós temos que manter eles privados, ou seja, nós não podemos usar mais essa abordagem aqui, ó, de poder acessar diretamente o meu atributo. Não, não, não. Esses atributos, se eu quiser setar um valor desse meu atributo ou recuperar o valor desse meu atributo, então eu vou criar para isso o que eles chamam de métodos acessores, métodos get e set. Vamos ver um exemplo. Eu acho que vale a pena, tá? Aqui, pessoal, nós não estamos definindo nenhuma visibilidade para esses nossos atributos, tá? Então, a gente pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Igual a new aluno, tá? Então, a gente pode fazer isso aqui. Aluno1.nome recebe, por exemplo, aqui, Matheus, né? Posso fazer isso aqui, ok? Mas a orientação objeto diz que eu tenho que
encapsular esses dados, ou seja, eu não posso permitir um acesso direto. Deixa eu mostrar uma situação bem crítica aqui, tá? Isso aqui é um exemplo clássico. Idade, tá? O meu aluno tem uma idade. Olha o que eu posso fazer se eu tenho um acesso direto aqui. A variável aluno 1.idade é igual a menos 50. Isso é válido, pessoal? Em qualquer situação, qualquer regra de negócio, você pode armazenar uma idade de menos 50 em um aluno? Não pode, né? A idade é sempre positiva, então não posso. Ou seja, mas se eu tenho acesso direto à minha variável, eu posso fazer isso. Agora vejam, o que a orientação a objetos fala? Eu tenho aqui, tá? Eu posso colocar aqui modificadores private. Do mesmo jeito que tem o public, estão vendo? Tem o private. Então agora as minhas variáveis aqui, os meus atributos são privados. E olha que ele reclamou aqui, ó. O campo não é mais visível. Olha só, se eu coloco aqui o meu atributo como private, eu não consigo mais referenciar ele dessa maneira. Aí vem a pergunta, como é que eu vou então referenciar ele? Vamos lá, métodos get e métodos set. Então vem aqui, ó, para a idade, eu posso ter um método aqui, public, int, get, idade. E o que esse método get idade vai fazer? Vai retornar a idade. E eu tenho um método que eu chamo de set idade, tá? E esse método set idade, ele vai receber o quê? Um int aqui, nova idade, por exemplo, tá? E aqui que eu vou fazer? Ele vai fazer assim, ó, a idade vai receber a nova idade, tá? Qual a vantagem disso, pessoal? Qual a vantagem disso? Poxa, professor, mas aqui já é direto na variável, né? Então, eu posso agora fazer isso aqui, ó. Aluno, ponto, aí eu chamo o método, aluno1, ponto, set, idade, menos 50. Passar o menos 50, ele vai receber menos 50 aqui e vai guardar na idade o menos 50. Professor, qual que é a vantagem nisso? Ainda não vimos vantagem, mas eu já digo para vocês que eu não estou tendo acesso direto ao meu atributo. Se eu acesso o meu atributo por meio de métodos get e set, tá? Principalmente o set, eu posso colocar uma regra aqui. Se a nova idade for menor do que 0, então eu faço a idade vai receber 0. Então, a minha idade vai receber a nova idade. Agora já está vantajoso, porque se eu passo menos 50 aqui para a minha idade, o que ele vai armazenar? 0. Vamos fazer isso aqui usando uma expressão condicional? Idade recebe. A nova idade é menor do que 0? Se for, vai receber então 0. Se não, vai receber novidade, tá bom? Expressão condicional, tá, pessoal? Lá de programação estruturada nós vemos isso. Então a idade vai receber ou 0 ou a novidade. Vamos ver se isso aqui realmente está funcionando? Eu vou comentar isso aqui do nome só para a gente ver aqui, ó, um sysout, tá? Aonde eu vou mostrar aqui o aluno 1.idade. Não posso, né? Eu não posso, ó, eu não consigo mais acessar o atributo idade diretamente. Como é que eu acesso o atributo idade? Chamando o método get idade. Estão vendo? Eu tenho o método set para setar um valor no atributo idade. Set idade. Ó, idade, idade. Get idade. Idade, idade. Tá? Set para setar. Get para pegar o valor. Então, ó, quando eu rodo isso aqui, ó, estou setando menos 50. Então vamos lá. O que ele vai fazer? Run as Java Application 0. Ele setou menos 50? Não, ele setou 0. E se eu colocar 50?
Ah, agora sim. 50 é válido? É. Então, vamos lá. Java Application, 50. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Que se você não tem acesso direto à sua variável idade, você pode controlar o valor que ela vai receber no seu método set. Por isso é que nós criamos métodos set e get set. E repare que os métodos get e set são públicos. E legal. E como é que eu faço então, professor? Eu quero guardar o nome, né? Mas eu não posso mais usar o atributo nome. Como é que eu faço? Método get e set. Isso é uma coisa tão comum em Java que você clica no botão direito aqui e você vai ter aqui source, generate, getters and setters. Estão vendo aqui? Você clica, ele vai identificar os atributos que você não criou ainda, o get e o set, ó. Então, para o nome, ele vai criar get nome e set nome. Eu ponho aqui o generate, ó. Ele já criou aqui na minha classe os métodos get e set nome. Ah, então aqui, ó, em vez de setar a variável diretamente, eu chamo set nome, o texto que eu quero. E aí ele vai guardar, ó, esse nome na variável. O que é esse this aqui? O this, pessoal, ele serve para diferenciar. Eu não coloquei aqui de propósito, tá? Para tocar nesse assunto agora. Repara que eu tenho duas variáveis aqui, ó. Eu tenho um atributo nome e tenho o parâmetro nome. Se eu coloco this na frente, this.nome, eu estou falando do atributo. Nome é o parâmetro. Então, o atributo nome, que é esse aqui, está recebendo o valor que está chegando nesse parâmetro nome, que é esse aqui. Tá bom? Aqui eu não precisei usar o this. Por quê? Porque eu tenho novidade e idade. O nome não bateu. Tá vendo? Mas na prática, esses nomes vocês vão usar assim, ó. Nome vai receber nome, tá? Cuidado, se você fizer isso aqui, não acontece nada. Você está falando que essa variável aqui está recebendo o valor dela mesma. Então você tem que colocar this para dizer que é o atributo nome que está recebendo, tá? Então olha só, usando o método set eu consegui setar o nome Matheus, tá bom? E aí eu posso dar um sistema de println aqui, aluno 1 ponto, ops, vamos fazer isso aqui, get nome, ok? Mais um espacinho, mais isso aqui. Então eu vou mostrar o nome e a idade. Legal, setei o nome usando o método setNome, recuperei o nome, ó, setNome, recuperei o nome usando getNome, tá? Então, com isso eu não estou tendo o acesso direto às minhas variáveis, nome e idade. Eu estou tendo acesso a elas por meio dos métodos get e set. E olha só, eu setei Matheus e 50. Olha lá, Matheus e 50. Deixa eu ver, get nome Matheus, get idade 50. Ok? Essa é a ideia do encapsulamento. Encapsulamento por quê? Porque eu estou escondendo os meus atributos, encapsulando eles e tornando o acesso a eles público por meio de métodos acessores get e set, tá bom? Esse é o conceito do encapsulamento, tá bom? Temos o atributo, métodos get, métodos set, tá bom? Então, para cada atributo vão existir dois métodos na classe para fazer as operações de colocar um valor, set, e obter um valor, get, tá bom? Então, olha só, nós não vamos mais usar isso aqui, a1.nome. Por quê? Porque agora estamos dizendo que nosso atributo é privado, private. Então, eu não consigo mais fazer isso aqui. Ele não está mais visível fora da classe aluno, tá bom? Para eu ter acesso a esse meu atributo, eu tenho que chamar o getNome, tá? Então, essa é a ideia do encapsulamento, tá? Então vamos lá, o que ele está falando, mas assim, aí ele começa a falar da classe string, tá bom? Então olha só, a ideia então é você que na classe você vai ter atributos
E os atributos vão ser o quê? Os dados correspondentes àquela sua entidade. Um aluno tem que dados? Você vai declarar aqui os atributos. E vai colocar eles como private. Aí você vai colocar o quê? Métodos get e set para esses atributos. Vamos dizer que o meu aluno tivesse notas int, nota 1 e a nota 2, ok? Aí eu criaria aqui os get e set, por exemplo, da nota 1 e da nota 2, ok? Não vou fazer, eu vou colocar aqui agora esses get set, mas eu poderia ter um método aqui que seria, por exemplo, um public, um método que retorna um valor do tipo int e que seria o que? A média desse meu aluno, ok? E o que seria a média? Na verdade, eu vou colocar isso como double, tá? Porque é um valor do tipo real. O que é a média? Eu posso declarar aqui a minha resultado, tá joia? Vai ser o que? A nota 1 mais a nota 2, tá? Isso aqui dividido por 2. Vou colocar 2.0 para forçar isso para ser uma divisão real, tá? E aí eu dou um return aqui no resultado dessa operação. Reparem, pessoal, a minha classe aluno, olha só, eu estou aqui, vamos lá, deixa eu criar esses get set para ficar mais claro para vocês, tá? Então, source, generate, get unsetters. Então, vamos lá, estou criando aqui. Então, ele criou get nota 1. Ué, só criou get nota 1? Ah, tá, não, tá aqui, é porque a editação aqui não tá legal. Deixa eu selecionar tudo aqui. Source, corrige a editação. Vamos lá. Legal, então agora tem get nota 1, set nota 1, ok. Olha que legal, pessoal. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso chegar aqui nesse meu aluno, né? E falar aluno 1, ponto, set nota 1. Nota 1 dele foi 7, tá bom? Aluno 1, ponto, set nota 2. Nota 2 dele foi 8, tá bom? E aqui eu quero saber também, né? Posso pedir para imprimir aqui o que? Aluno.get média. Então posso chamar o método média, né? Deixa eu quebrar isso aqui para a linha de baixo, né? Então está dentro do mesmo system.out.println. Quero mostrar também a média desse aluno. O que ele está dizendo? A get média é assim, porque o método ele se chama média, né? Eu chamei o método de média. Olha aqui, média. Deixa eu aproveitar e mostrar alguns recursos do Eclipse, né? Deixa eu levar aqui para cima esse outline. Então, essa janelinha outline são os métodos da classe aluno, estão vendo? Olha lá, o método média. Se eu clicar aqui, ele já vai direto. Ó. Então, tem o método média. E aqui, a classe exemplo com o método main. Olha que legal, pessoal. Eu setei as idades e chamei o método média. Olha a diferença daquela abordagem que eu passava as notas para calcular a média. Eu preciso passar as notas? Não preciso. Por quê? Porque a minha classe aluno, o meu método, olha só, ele já tem os dados disponíveis aqui na minha classe. Eu não preciso passar esses dados para o método, para calcular a média. Estou calculando a média do aluno e aqui eu já tenho as notas do aluno. Então, eu uso aqui. Eu não preciso passar essas notas como parâmetro. Para que eu vou passar como parâmetro? Ora, são as notas do aluno. E as notas do aluno já tenho aqui. Esse é um método da classe aluno. Então, o método da classe aluno, ele vai trabalhar em cima de dados que estão na classe aluno. Então, aqui, ó, eu tenho a nota 1 e a nota 2. E para calcular a média, eu simplesmente pego essas notas e calculo. Então, aqui eu estou vendo o quê? A média que foi calculada em cima dos dados do aluno. Perceberam como é que a coisa já começa a mudar? Então, a gente fala que uma classe, olha só, vamos rodar isso aqui.
Uma classe, ela tem o quê? Ó, a média é 7,5. Uma classe, então, ela armazena dados e ela tem métodos que, digamos assim, fazem processamento em cima desses dados. Está aqui um exemplo. O método média, que faz um processamento em cima das duas notas e retorna a média. Tá joia? Então aqui já estamos falando de uma abordagem de programação estruturada, ok? Nós temos uma entidade que ela agrupa dados e métodos que trabalham em cima dos dados que estão aqui armazenados na classe, tá? Então aqui a gente já tem uma mudança de paradigma, tá? A nossa aula, ela fala agora de algumas outras classes que vocês vão utilizar bastante. A classe string, tá bom? Temos aqui alguns métodos da classe string. Por exemplo, olha que legal. Você tem aqui a string, e a string ela pode ser vista como um tipo de vetor, tá bom? Aonde os caracteres estão armazenados nas posições 0, 1, 2, igual um vetor. O primeiro caractere da string está na posição 0. Então tem um método ó, chamado char_et, que ele vai me retornar o caractere que está numa determinada posição da minha string. Então, olha só, se eu pego a minha variável do tipo string e eu chamo o método char_et, passando 2, ele vai me retornar o caractere que está na posição 0, 1, 2, que é o v. Tá bom? Então, esse é um método. Eu posso chamar aqui, ó, char_et2, ele vai me retornar um caractere, que é o v. Eu posso chamar esse método ends_with, passar aqui uma string também, ele vai me retornar true ou false. Para que eu uso esse método? Para verificar se uma determinada string termina com esse sufixo aqui. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho esse texto aqui, tá? É uma variável do tipo string. E aí eu quero saber se esse meu texto termina com Java. Então eu chamo ó, a minha variável do tipo string, ponto. Aí estou chamando o meu método ends_with e uma string. Isso aqui vai me retornar true. Por quê? Porque esse meu texto realmente ele termina com Java. Estão vendo? Java. Então vai me retornar true. Essa minha variável boolean aqui vai receber true, que é o resultado dessa função, desse método aqui ends_with. Tá bom? Temos aqui um outro método que é o equals, pessoal, importantíssimo. Nós não comparamos objetos em Java com o sinal de igual, igual. Nós comparamos com equals, tá bom? Então, eu quero comparar uma string, como essa nome, com outra string, eu não vou escrever assim, nome igual Java, tá? Eu vou escrever assim, ó, nome.equals Java. Tá bom? Então, vamos fazer isso aqui. Deixa eu escrever esse código para a gente analisar. Isso aqui é muito importante em Java, tá? Então vamos voltar, vamos colocar aqui embaixo o nosso código, tá? E vamos dar um sysout. Deixa eu mostrar duas coisas para vocês, tá? Primeiro, nome equals Java, tá? E isso aqui, nome igual a Java, tá? Java maiúsculo. Pessoal, vamos ver o resultado disso aqui. E aí eu vou explicar para vocês, tá? O resultado disso aqui vai dar true e true. Não confiem nisso aqui para comparar strings. Por que que dá true? Porque quando você declara uma string assim no seu código, tá? O Java, ele cria aquilo que a gente chama de um pool de strings, tá? Então ele cria um objeto do tipo string lá no pool. Quando ele acha isso aqui, outra string igual, e quando você compara assim, dois objetos, assim, você está comparando duas referências, tá bom? Esse objeto aqui, isso é um objeto, tá? Em Java. Ele está armazenado em um endereço de memória.
referenciado pelo pool. Esse outro texto, que é o mesmo, ele também está no mesmo endereço de memória. Por isso que quando você compara os dois aqui, ele dá true. Estamos falando do mesmo objeto. O Java, ele mantém um pool de objetos string, quando você tem um literal assim, tá bom? Para economizar memória, tá bom? Vou mostrar para vocês agora se eu fizer o seguinte. Como vocês aprenderam, new string Java, tá bom? Agora eu estou chamando o construtor da classe string. É diferente isso aqui, tá? Porque eu estou passando, não new string, abre e fecha parênteses. Aqui eu estou criando um objeto do tipo string. Vamos ver o que vai dar aqui. Esse igual. Run as, Java Application. Vejam lá, acompanhem comigo. Falso. Professor, mas peraí. Nome está guardando Java. Como é que não é igual a esse Java? Sim, vamos lá. Nome, tá bom? Então, nome está guardando o quê? Está guardando o endereço desse objeto. Então, vamos dizer que esse endereço é 1, 2, 3, 4. Ok? E esse Java aqui é um objeto que está lá no pool, que também, né, ele está em um determinado endereço, que eu vou colocar aqui como, por exemplo, ABC. O que o igual faz, no caso de objetos variáveis do tipo classe, é comparar o endereço que está armazenado aqui com o endereço que está armazenado aqui. São dois objetos, você está comparando os endereços deles. São os mesmos? Não, porque eu criei com um new aqui, ó. Então, dá falso. Agora, por que isso deu igual? Porque o equals, ele olha o conteúdo dos objetos. Esse objeto do tipo string, ele tem um conteúdo, essa cadeia. Ok? Isso aqui é um objeto do tipo string, embora você possa pensar que é um literal do tipo string. Não, é um objeto do tipo string. Cadeias de caracteres em Java são objetos do tipo string, tá bom? Então, quando você usa o equals, você está comparando as cadeias armazenadas nesses objetos, tá bom? Em termos práticos, pessoal, se vocês não entenderam muito dessa nossa discussão, assistam a nossa aula lá, que eu falo de referências de objetos, tá? Mas tenham isso em mente. Comparar duas strings em Java é com equals. Nunca com o igual. Nunca. Pessoal, quando vocês forem comparar dois objetos em Java, já vou estender o conceito, duas variáveis do tipo classe, nunca compare usando igual. Sempre compare usando equals, tá bom? Objetos, vocês comparam com equals. Olha o que ele fala do método. Compara essa string com o objeto que foi especificado. O resultado é true se somente se o argumento for not null, ou seja, se eu não estou passando null aqui, e é uma string que representa a mesma sequência de caracteres desse objeto. Tá bom? Então, conceito importantíssimo, tá? Equals para comparar duas strings, tá? Olha que legal! Eu tenho um método length que retorna o tamanho da string, ou seja, quantos caracteres ela tem. Então, se eu crio uma string aqui, ó, Java, guardando Java, então eu quero saber quantos caracteres ela tem, ó, chamo length. E aí eu vou ter aqui o tamanho dessa minha string. Do mesmo jeito que eu tenho o ends with, eu também tenho o starts with, né? Que eu uso para saber se, por exemplo, um texto começa com outro texto, né? Então, por exemplo, olha, esse meu texto, Java, começa com já, eu posso chamar o start with para dizer isso aí. Ele vai retornar true nesse caso, porque começa com já, tá bom? Eu tenho um método toUpperCase na classe string, e ele vai me retornar o quê? O meu texto em maiúsculos. Então, se eu tenho aqui, ó, nome guardando Java, eu chamo o nome toUpperCase, olha só, ele vai me retornar
e vai ser armazenado nessa variável upper aqui, o quê? Isso aqui em maiúsculas, ou seja, assim, tá? To lowercase é o contrário do to uppercase. Ele transforma para minúsculas, caixa baixa, né? Então, se eu escrevo assim, ó, nome guarda isso aqui, quando chamar to lowercase, ele vai retornar uma string com os caracteres em caixa baixa, tá bom? Pessoal, uma coisa interessante é o seguinte, como vocês viram aqui nesse exemplo, eu posso pegar minha classe e definir vários métodos, como esse método média e etc. A nossa classe string, e eu vou clicar nela aqui para vocês verem, ela tem dentro dela, olha só, vários métodos. Aqui que tem esses métodos que você está vendo que tem o mesmo nome, string, são os construtores, tá? Mas olha só, tem vários métodos aqui, como por exemplo, ó, o char@, deve estar por aqui, ó, o starts with está aqui, tá joia? Você tem aqui um replace, tem o to uppercase, tá vendo? To lowercase. Se você clicar aqui, ó, você vê aqui o código dele, tá? Você pode ir navegando aqui, ver como é que ele implementa, né? E aí vem. Então você pode navegar aqui, né? Como é que faz o método trim? O trim ele elimina espaços antes e depois do texto. Então ele faz isso aqui, né? Sblank, esse é interessante, né? Já apareceu no Java 11. É um método que eu sentia falta mesmo, para saber se se a string é vazia, né? Se ela contém algum caractere ou não, né? Legal isso aqui, esse ter adicionado, né? Então, enfim, repare que são vários métodos que estão implementados aqui, ó, na nossa classe. Na nossa classe, olha só, class string. E essa classe faz parte da onde? Olha só, pacote javalang do Java, java.lang.string, tá? Então, uma classe que faz parte aí da biblioteca do Java, tá? E que o pessoal já implementou vários métodos aqui, todos esses métodos que vocês podem usar no programa de vocês. Legal, né? Eles já entregam isso aqui pronto para você, todos esses métodos aqui. Outra classe bastante utilizada em Java é a classe ArrayList. O que é o ArrayList, pessoal? Vamos lá. A gente sabe que um vetor ele tem um tamanho fixo, ok? Então, assim, ele não nem aumenta nem diminui de tamanho, o tamanho dele é fixo. O ArrayList, ele representa um vetor, entre aspas, cujo tamanho aumenta com o tempo. Então, você tem uma estrutura que é uma lista, um ArrayList, ok? E que você vai adicionando objetos a ele. Ó. Por exemplo, eu declarei aqui um ArrayList de string, tá bom? Um ArrayList para armazenar strings. Então, eu construo ele chamando-se new ArrayList, tá bom? E como é que eu adiciono strings nele? Usando o método add. Chamo add e ele vai adicionando. Ok? E aí eu posso, por exemplo, criar um ArrayList de aluno, eu posso criar um ArrayList de time, de professor, de turma. Posso criar um ArrayList de qualquer tipo de objeto aqui, tá? Aí tem o método add, que adiciona, tá bom? Eu tenho o método get, que eu pego o objeto que está na posição 2 do meu ArrayList. Lembrando, é a mesma ideia de vetores. O primeiro objeto está na posição 0, o segundo está na 1, o terceiro está na 2, ok? E aqui eu estou navegando, né? Olha só que legal. Tem um outro for que apareceu aí, né? Em versões mais novas do Java, foi no Java 5, né? Que olha como é que ele funciona. Você usa ele para navegar no seu ArrayList. Você coloca do lado direito o seu ArrayList, tá vendo? Times, tá? E do lado esquerdo você declara uma variável que ela tem um tipo do valor do seu ArrayList, string. Então, o que acontece? Em cada vez que esse for, em cada repetição, a sua variável elemento vai estar guardando o quê? Um valor da sua lista. Então, essa minha lista aqui, ela tem quantos valores? 1, 2, 3, 4. Então, ela está guardando 4 strings. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Então, cada vez que isso aqui for executar, ele vai pegar, a primeira vez, ele guardou na variável elemento, Botafogo. Na segunda vez aqui, Flamengo.
Fluminense, então ele está iterando nessa lista, tá? E cada vez que ele faz isso aqui, né, a repetição, ele está recebendo um valor diferente da lista, até percorrer a lista inteira, tá? Esse for aqui é muito útil e muito utilizado quando a gente está trabalhando com ArrayList, tá? Então, finalmente, ele fala dos construtores, tá? E construtores são o quê? São métodos que você chama logo depois do new. Então, agora já vamos mudar, né? Que eu falei que você chamava new e o nome da classe. Então, não é mais new e o nome da classe. É new e o construtor. O construtor, ele tem o mesmo nome da classe, tá? E aí, olha só, quando a gente vai declarar uma variável do tipo scanner, como a gente fez dos exemplos anteriores, né, da unidade 1, a gente dá um new scanner e passa aqui, ó, entre parênteses, system.in. Por quê? Porque a classe scanner definiu que quando você cria um scanner, você tem que passar uma coisa aqui para ele. E a gente está passando system.in. A classe scanner definiu que o construtor da classe dela, que estamos chamando com o new, precisa receber esse valor, tá bom? Toda classe tem um construtor. Então aqui, ó, pessoal, quando a gente escreveu aqui, ó, lá no meu código, new aluno, estou chamando o construtor da classe aluno. Mas cadê ele, professor? Eu não estou vendo, você não criou. Sim, quando você não cria o construtor, o Java automaticamente cria para você esse construtor que ele chama de construtor default. Esse construtor que você pode escrever ele assim, ó. Aluno, abre e fecha e não faz nada. Por que chama método construtor, pessoal? Porque ele segue a mesma sintaxe de um método. Você pode declarar ele public, private, ok? Ele tem um nome, ele pode receber parâmetros. Abriu, fechou colchetes, tem código aqui dentro. A única diferença disso aqui para um método é que, primeiro, esse método, entre aspas, tem o mesmo nome da classe. Então, é um construtor. Tá? E outra coisa é que ele não tem um tipo de retorno. Repara, se eu colocar int aluno, isso aqui não é mais um construtor. Isso aqui é um método chamado aluno. Para ser um construtor, não pode ter um retorno. Professor, mas então o construtor, ele não tem retorno? Tem. Sabe qual que é o retorno dele? Quando você dá um new aluno, olha só, você está chamando o construtor ele vai retornar o quê? Um endereço, a referência para o objeto em memória. Então a gente diz que o construtor tem um retorno? Sim. Ele não tem um retorno explícito aqui, mas ele tem um retorno implícito, porque o construtor ele é chamado sempre junto com new. E o new ele cria um objeto. Então o construtor ele retorna um novo objeto, tá bom? Só para vocês verem como é que realmente ele está chamando aqui, ó, new aluno. Se eu dou um Ctrl aqui, ó, e clico com o botão esquerdo, olha para onde ele vai. Tá vendo? Então isso prova que realmente ele está chamando o construtor aqui com o new. Querem mais? Vou colocar aqui um sysout, tá? Para imprimir, ó. Chamei o construtor aluno, abre chaves. Não mudei nada no programa. Antes o programa imprimia isso aqui. Vamos ver? Se eu rodo agora, ó, run as Java Application. Ó, chamei o construtor aluno. Quando é que ele mostrou essa mensagem? Quando ele deu um new aqui e ele chamou o construtor. Aí ele imprimiu a mensagem aqui. Tá bom? Relembrando, revisando, se você não define um construtor, como por exemplo, não tinha construtor nenhum, o Java vai colocar um construtor default na sua classe, que vai ter essa cara aqui. Não recebe nenhum parâmetro e não faz nada, tá bom? Agora, se você quiser, você pode criar o seu construtor. Na verdade, você pode colocar vários construtores na sua classe. Posso também fazer um construtor aqui, ó, que recebe as notas. Int nota 1, int nota 2. Então, agora minha classe tem dois construtores, tá bom?
E aí, ó, repara que os construtores são métodos de mesmo nome. Todos, eu tenho construtor que se chama aluno, que não recebe nada, e o construtor que se chama aluno e que recebe as duas notas. E eu poderia, por exemplo, ó, chamar aqui, em vez de pegar esse aluno, ó, vamos lá, eu poderia comentar o que eu vou fazer aqui, né? Ó, em vez de fazer isso aqui, eu vou fazer assim, ó, aluno 1 recebe new aluno, aonde eu passo as notas, por exemplo, 9 e 8. Repara, aqui eu estou chamando um construtor, que não passo nada. Aqui eu estou chamando o outro construtor, que eu passo as notas, tá? Vamos ver aqui como é que vai mudar? Então, eu vou mostrar aqui o aluno, o nome, que se bem que o nome aqui, ó, como eu criei um novo aluno, o nome aqui vai aparecer o quê? Null, porque eu não setei o nome, nem a idade, mas vai mostrar a média 9 e 8. Vamos ver? Run as, Java Application. Vejam, ó, qual é o nome? Null, porque ó, eu setei o nome? Não, então quem está guardando lá no nome? Null. Null é ausência de valor, tá bom? Qual é a idade? 0, porque a idade tem o tipo, é uma variável do tipo int. Por padrão, ele assume o valor 0, tá bom? E a média? É a média dessas duas idades, dessas duas notas que eu passei aqui. Média de 9 e 8 é 8,5. Perceberam? Então, repare que eu tenho dois construtores aqui. Isso se chama sobrecarga de construtores, né? Eu posso ter métodos de mesmo nome e diferentes parâmetros da minha classe. Isso seria, no caso, uma sobrecarga de métodos. Esse exemplo aqui, que eu tenho métodos construtores que tem o mesmo nome, mas diferentes parâmetros, esse recebe as notas e esse não recebe nada, aqui eu tenho uma sobrecarga de construtores, tá bom? São conceitos também da orientação a objetos, tá? Mas importante então é que vocês saibam isso, tá, pessoal? Quando vocês chamam um new aqui, ó, vocês estão chamando um construtor da classe. E o nome já diz tudo. Por que é um construtor? Porque ele está construindo um objeto, ok? Vamos lá então, chegamos ao fim dessa aula. Deixa eu só mostrar aqui. Temos aqui 7 exercícios também, bastante exercícios nessa unidade 2, tá? E vocês vão encontrar também esses exercícios resolvidos aqui, né, na nossa Mediateca. Por favor, pessoal, assistam, tá? A resolução desses exercícios. É extremamente importante, vocês vão aprender muito com isso, tá? E aqui, ó, leitura complementar do nosso livro, do OCA lá, né, da certificação, eu coloquei, ó, capítulo 4, que ele fala classes e variáveis básicas, ok? Capítulo 5 também, que ele já começa a falar do private, do public, ok? E aqui é o capítulo 6, que a gente já começou a ler na unidade 1, terminem de ler. Por quê? Porque ele aqui, ó, ele fala, no começo ele fala dos arrays, que são os vetores, e depois ele fala do array list, tá? Então esse aqui eu só gostaria que vocês terminassem a leitura dele, tá? Como eu falei, pessoal, capítulos desse livro da OCA, eles são bem diretos, tá? Pá, ele não fica discutindo muito sobre o assunto não, tá? Então, se vocês leram o capítulo dele na unidade 1, achou que ele está muito assim, não explica direito, está muito direto, vamos lá para o Core Java ou para o Detail. E reparem, pessoal, lá na unidade 1 eu falei, se vocês lessem o Detail, tinha um monte de capítulos, não era? Por quê? Porque na unidade 1 a gente estava cobrindo variáveis, if, switch, while, tudo que vocês viram em algoritmos, né? Agora aqui, unidade 2, a gente já está mais falando de classes. Então, olha só tem um capítulo para vocês lerem no Detail.
que é específico, fala de classes e objetos, ok? E se você estiver lendo Core Java, capítulo 4, tá? Classe e objetos. Então, o que eu vou pedir para vocês? Leram o OCA. Está muito resumido, está muito direto. Não estou entendendo? Vai para o Deitel, leia o capítulo 8, tá bom? Lembrando, Deitel, temos na Biblioteca da Católica, Biblioteca Física. Se vocês procurarem na internet, vocês encontram o livro do Deitel também em PDF. Podem comprar o livro físico, ok? Procurem, vocês vão encontrar, tá? Então é isso, tá, pessoal? Então façam essa leitura extremamente importante, tá? Porque a nossa aula realmente eu tenho que dar o braço a torcer e dizer assim que, pessoal, não é suficiente. É muito resumido isso aqui, muito direto, tá? Então, assim, vocês precisam de um texto complementar para entender melhor o que essa aula está querendo passar, tá bom? Então, fica aqui. Com isso, então, eu vou... só finalizar. Unidade 2, nós temos uma prática aqui, tá bom? Vocês têm até segunda-feira para responder. São 10 questões QMS, tá bom? Dica: estudem até domingo, leiam tudo que vocês puderem ler, tá bom? E aí, domingo, mais tardar segunda-feira à tarde, por exemplo, respondam essas questões. Não deixem para responder segunda-feira, 11 horas da noite, perto de meia-noite, porque vocês sabem como é que funciona a lei de Murphy, tá? Pode acabar a luz, aí você fica sem internet, o computador pode queimar, pode acontecer mil coisas, tá bom? Então não deixem para última hora, tá? Dica: responda essas questões até segunda-feira à tarde, porque se acontecer um imprevisto, aí você corre para casa de alguém, pede o computador emprestado para conseguir responder as questões, tá bom? As atividades avaliativas, pessoal, infelizmente, elas não podem ser estendidas o prazo. Eu não consigo estender o prazo das atividades avaliativas, tá? Não consigo e não posso também, né? Fui proibido de estender o prazo das atividades avaliativas. Então, pessoal, vocês precisam fazer as atividades dentro do prazo, ok? Vou então abrir agora uns 5 minutinhos aí para vocês fazerem perguntas, tá? Tirar alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre a disciplina. Então, tá aberto, pessoal. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Ok, pessoal. Então, eu vou finalizar essa nossa aula, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também me enviar uma mensagem, tá? Lá pela ferramenta, me enviar um e-mail, tá? Eu estou aqui disponível para ajudar vocês no que vocês puderem, tá bom? Então, a minha dica é essa. Sigam com as leituras complementares, tá? Para vocês entenderem melhor o assunto e vejam a resolução dos exercícios, tá bom? Tentem pegar o código que está lá no PDF, coloca lá no Eclipse, roda, analisa o código, tenta entender, tenta escrever daquela mesma solução, ou uma solução parecida, tá bom? Importante, vocês só vão realmente entender, aprender a codificar mesmo, codificando, escrevendo código, tá bom? É isso então, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Essa aula está gravada para os alunos que não puderam participar, para que possam assistir depois, ou até mesmo vocês possam assistir novamente para tirar dúvidas, tá bom? Obrigado pela participação, pessoal. Boa noite. Até a nossa próxima aula semana que vem. Boa noite. Boa noite, professor.